Boa noite a todos. Sejam bem-vindos no Centro Espírita de Fátima. Hoje, devido a alguns atendimentos aos médios, a gente passa um pouquinho de horário, né? Vamos iniciar os nossos trabalhos, né? Vamos fazer a abertura com a oração do Santo Anjo. Vamos fechando os olhos, colocando as mãos sobre os joelhos, com muita tranquilidade. Levamos os nossos pensamentos a Jesus e mentalmente acompanhamos a oração do Santo Anjo. Santo Anjo, Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me convido, a piedade fina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Assim seja. Hoje o palestrante é o Luísio, é palestrante da casa. E hoje o tema é mediunidade. Já venho estudando já há 15 dias. Eu acho que é bem interessante para todos nós conhecermos um pouco mais desse dom tão bonito. O pessoal também que acompanha pela internet. Chega aqui, Luiz. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Aloísio, né? E sou trabalhador da casa aqui, faço palestra e também trabalho na fluidoterapia. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre mediunidade. Se eu perguntar para vocês, né? Vocês têm mediunidade? Todo mundo pensa que tem mediunidade, é isso? Sim. Ok, é isso mesmo. A mediunidade, ela é uma faculdade inerente a todas as criaturas, né? Ela é uma faculdade como a inteligência, que todo mundo tem. Uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos. E assim é a mediunidade. Ela é uma faculdade inerente a toda criatura. Até os animais possuem mediunidade. O cachorro, o cavalo, o gato, eles têm visões, eles sentem os espíritos, né? Quem tem cachorro às vezes vê o cachorro latindo para o vazio. Não tem nada, não tem ninguém e o cachorro está latindo. O cavalo às vezes está caminhando, se assusta com alguma coisa. Então são visões que eles têm, claro, eles não têm o raciocínio que nós seres humanos temos para distinguir, né, o que é que eles estão vendo. Mas eles têm visões também. E a mediunidade, nós nascemos com ela. Alguns vêm com a mediunidade que nós chamamos ostensiva, que é a mediunidade que vem como missão. Vem como missão ajudar os outros. E essa mediunidade ostensiva, ela já se manifesta em alguns casos, já quando é criança ou um bebê, vamos falar assim, uma criança, ela pode se manifestar. Na verdade, a mediunidade ela não tem uma idade para se manifestar. Ela pode se manifestar a qualquer momento. A mediunidade ostensiva. Certo? A gente falando em mediunidade, mas o que é mediunidade? Mediunidade, então, é a faculdade da comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Por que a gente fala que todo mundo tem mediunidade? Na palestra anterior nós falamos sobre o pensamento e nós vimos lá que os espíritos influenciam o nosso pensamento. Então nós nos comunicamos com os espíritos. Todos nós nos comunicamos. Então todos nós temos mediunidade. Nos comunicamos através do pensamento e através dos sonhos que nós temos. Então às vezes as pessoas falam: eu tive um sonho que tal coisa ia acontecer e depois realmente aconteceu. Ou as pessoas falam: eu tive uma premonição, eu sonhei isso. É uma forma de comunicação. Mas essa mediunidade que todo mundo tem, então alguns estudiosos chamam de mediunidade estática.
que é uma mediunidade, vamos dizer assim, estática, parada, né? E a mediunidade ostensiva, que a gente vai falar aqui, seria a mediunidade dinâmica, que é a mediunidade, uns falam mediunidade aflorada. Então, às vezes, a criança, a gente sabe de alguns relatos, a criança lá com 5 anos, 6 anos, ela tem visões. Só que os pais, por desconhecerem um assunto, levam a criança em psicólogo, em médicos e colocam medo na criança, né? Falando, isso aí não é de Deus. E aí a criança acaba bloqueando essa mediunidade ostensiva que ela tem. Claro, depois, na fase adulta, talvez ela vai se encontrar e vai, então, no caso, despertar novamente essa mediunidade ostensiva. Então, assim, a mediunidade ostensiva ela não tem idade para acontecer. Pode acontecer já desde quando criança, pode acontecer na adolescência, na juventude, enfim. Não existe uma idade para que isso aconteça, uma idade estabelecida. E como a gente estava falando, a mediunidade ostensiva, as pessoas que vêm com ela, elas se comprometeram lá no plano espiritual em vir com esse dom, com essa mediunidade. Por quê? Talvez numa vida passada ela teve situações que ela talvez prejudicou muita gente, fez muita coisa errada, então ela pediu ou foi entrado em um acordo lá no mundo espiritual que ela viesse nessa reencarnação com esse dom para ajudar as pessoas, para, vamos dizer assim, ficar quite com aquele débito que ela teve na outra vida. Mas muitas pessoas não gostam assim, mas então é uma dívida. Então a gente usa a palavra assim, é um compromisso, é uma missão, né? Se a pessoa não quer falar em dívida, então fala um compromisso, uma missão que a pessoa tem de ser médium. E essa mediunidade ostensiva, às vezes a pessoa ela não sabe que tem. E aí algo acontece, a gente fala de sinais, de chamados, que vão trazer ela a uma casa espírita, e ela vai, né, dentro da medida do possível, ser informada que ela tem uma mediunidade ostensiva. Mas como é que acontece isso? Às vezes acontece, a pessoa tem algum problema, alguma doença, e a medicina não descobre o que é. A pessoa vai lá, faz exames e ninguém descobre o que é, e aí a pessoa acaba buscando outras respostas e vem a um centro espírita, e aí onde às vezes é diagnosticado que ela tem uma mediunidade ostensiva. Mas aí tem pessoas assim, mas eu tenho mediunidade, mas eu não quero trabalhar. Tem como tirar essa mediunidade? Deixa essa mediunidade lá com o Jaime, lá com a Luísio, porque eu não quero isso para mim. É o que mais acontece, né, Jaime? Eu não quero isso para mim. Não tem como tirar a mediunidade da pessoa. Não existe isso. Não existe como... Tem gente rindo, né? Não existe como tirar a mediunidade ostensiva da pessoa e... vou tirar dessa pessoa e vou passar para outra, né? Que quer. Não existe isso. Por quê? Como eu estava falando, nós, né, vocês, cada um de nós, assumiu um compromisso lá no plano espiritual de vir com essa mediunidade. Então não tem como tirar. Vou tirar da Maria e vou colocar no João, porque a Maria não quer, mas o João quer. Então não tem como fazer isso. A gente costuma usar um exemplo assim, é como um carro, né? Aquele carro que sai da fábrica com tração 4x4. Então esse é o médium. Os outros vêm com tração 2, né? 2x2 ou sem tração, né? Mas o médium ele vem aquela tração 4x4. E eu não tenho como tirar a mediunidade de um e passar para outro. Mas eu não quero trabalhar. Por quê? Porque eu tenho medo. Mas medo do quê? Se até uma criança que tem mediunidade ostensiva, ela vê, claro, ela não entende às vezes o que ela está vendo, mas então assim, você não precisa ter medo. Porque a mediunidade, por mais que você tenha uma mediunidade ostensiva, ela não vai se desenvolver assim da noite para o dia. Você vai ter que estudar, você vai ter que se desenvolver. E a espiritualidade superior, ela é tão sábia nisso, que ela vai também te passando as coisas conforme
o teu desenvolvimento. Não vai chegar assim, agora tá, então agora tu quer ser médium, então tá aqui. Pega aqui um caminhão de coisa e daqui de hoje para amanhã tu já tá, tu é uma médium em todos os sentidos. Não é assim que funciona. E muitas pessoas falam assim, mas eu não sei se eu vou conseguir trabalhar. Na verdade, assim, não existe uma fórmula de saber se a pessoa realmente vai conseguir desenvolver os dons ou não. Não existe. Allan Kardec fala no livro dos médiuns que a única forma de saber se a pessoa vai se desenvolver, a mediunidade ostensiva dela, é através da experimentação, é através do trabalho. Então você se entrega ao trabalho, e é uma coisa interessante que você tem que querer, né? Não é porque eu fui no centro e alguém falou para mim, você é médium ostensivo e você tem que trabalhar, então eu vou lá trabalhar porque a pessoa lá no centro falou para mim que eu tenho que trabalhar. Não pode ser uma obrigação, você tem que querer, aquilo tem que vir do coração, até porque nós temos o livre-arbítrio. Então muitos pesquisadores, né, recebem a pergunta, eu tenho mediunidade ostensiva, eu sou obrigado a trabalhar? Não, ninguém é obrigado a trabalhar a mediunidade. Mas, ninguém é obrigado porque temos o livre-arbítrio. Mas, se eu não trabalhar, o que acontece? Eu vou ficar doente. Por quê? É um castigo? Porque eu sou médium e não trabalho, então eu vou ficar doente, vou ter um monte de problemas? Não, não é castigo. Como a pessoa tem a mediunidade ostensiva, ela emite uma luz, ela emite muita energia vital, e os espíritos vêm, no caso, se abastecer dessa energia. E aí vem espíritos superiores, vem espíritos inferiores, vem de tudo. E aí começa uma perturbação na pessoa, e a pessoa começa a ter problemas de saúde, começa a ir no médico e ninguém acha o que ela tem, enfim, a vida da pessoa fica tumultuada. Mas isso é porque, não é que é um castigo, então não vou trabalhar a mediunidade, eu vou receber esse castigo. Não, não é isso. É que você mesmo, através dessa energia que você emana, você está atraindo essas situações para você. E aí, se você trabalhar como médium, num centro espírita, essa sua energia ela vai ser canalizada para o bem. Você vai estar canalizando a sua energia para ajudar as pessoas. Então não vai sobrar energia, vamos dizer assim, de graça, né? Para todos os espíritos, e principalmente para os inferiores, virem e consumirem essa sua energia. E também você vai estar desenvolvendo a sua mediunidade, você vai estar se evangelizando, você vai estar elevando o teu pensamento, e os espíritos inferiores vão ficar, vamos dizer assim, um pouco mais distantes do que eles ficariam se você não desenvolvesse a sua mediunidade. Então essa é a situação que acontece. Então muitas vezes a gente fala para a pessoa, você tem uma mediunidade, o certo seria você trabalhar. Mas eu não quero. Aí às vezes a gente fala, tudo bem, você que decide, você tem um livre-arbítrio. Só que você vai ter um monte de situações que vão acontecer, não por castigo, mas porque você vai estar atraindo isso. Existem relatos, estudos que e a gente fala assim que o médium que não trabalha, ele tem uma mediunidade destratada, que a gente fala. E é uma pessoa que, com o passar do tempo, ela vai afastando todas as pessoas que estão do lado dela. Então, vamos dizer assim, se é casado, afasta o cônjuge, fica sozinha. Aí os filhos também afasta todo mundo. É uma pessoa que, infelizmente, o futuro dela vai ser ficar sozinha. Porque ela vai se tornar tão chata que ninguém vai querer ficar perto dela. Tem estudos que falam que uma mediunidade destratada equivale a 100 TPMs. Já pensou? Se uma TPM já é difícil, né? Imagina 100. Então, só para vocês terem uma ideia, né, da gravidade, né? Porque às vezes a gente pode falar assim, eu vou ficar chato, mas eu já sou chato, né? Mas vai ficar pior, né? Então essa é a situação da pessoa que não quer trabalhar.
E trabalhando, o que acontece? A gente sempre comenta, né? Você vai estar ajudando os outros, mas em primeiro lugar você vai estar ajudando a si mesmo. Você vai estar se desenvolvendo, você vai estar cumprindo a sua missão. E isso vai ser muito bom. A tua vida vai mudar, você vai ficar mais forte em relação a algumas coisas. Ah, mas aí o médium não fica doente? Fica. Ah, o médium não tem problemas? Tem. Só que você vai estar mais fortalecido. Não quer dizer, eu sou médium, então nada me acontece. Tem coisas que vão ter que acontecer. Mas se eu estiver preparado, eu vou passar por isso de uma forma mais suave, né? Como a gente estava falando, tração 4x4, né? Se pegar um lamaçal, não tem problema. Tem tração 4x4, vou passar. Agora, se não tiver, eu vou ficar atolado, né? Aí eu vou ter que vir pedir para alguém me tirar da lama, né? Então é mais ou menos assim. E uma coisa também que os estudiosos falam, né? O médium que não trabalha, ele dá trabalho. Porque ele se torna um paciente numa situação bem mais grave, às vezes, que um outro tipo de paciente. Porque aí é uma mediunidade destratada, então se torna uma situação bem mais grave, né? Então o médium que não trabalha, ele dá trabalho. Então, eu resolvi, vou trabalhar na casa espírita. E o ideal é o quê? É você trabalhar numa casa espírita. Porque tem gente também assim, eu sou médium, mas eu vou trabalhar sozinho lá na minha casa. Não é aconselhável isso. Por quê? No centro espírita, você vai estar se encontrando com outros médiuns, você vai poder estudar a mediunidade, estudar o evangelho, você vai ter outras experiências, você vai ter médiuns mais experientes que vão te orientar, porque você sempre vai ter dúvidas, né? Não é porque, agora eu sou médium, estudei todos os livros de Allan Kardec, agora eu sei tudo. Não. A gente até estava conversando, muitos dos livros, o livro dos médiuns, o livro dos espíritas, os próprios livros que falam sobre a mediunidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, são livros que a gente consulta. A gente lê uma vez, lê duas vezes, lê 3 vezes, né? É como ver um filme, né? Você vê o filme, por exemplo, Nosso Lar, você pode ver 100 vezes. Sempre que você for ver, isso aqui eu não tinha prestado atenção. Então a mesma coisa os nossos estudos. Os nossos estudos não param, né? O médium, ele não vem só aqui na segunda-feira trabalhar e depois, só na próxima segunda. Tem que estudar em casa, tem que ler, procurar se aprimorar, para aprender e desenvolver, né? Porque, como eu falei, a espiritualidade, ela vai também acompanhando esse teu desenvolvimento e ver se você está pronto para receber mais coisas. Porque senão você não vai receber. E a gente, quando realmente quer, a gente vai atrás, a gente corre atrás, né? Tem sede de conhecimento, dúvidas, e vai pesquisando, vai lendo, vai perguntando e vai se desenvolvendo. Então, eu vou trabalhar. Me propus a trabalhar no centro espírita. Então, eu vou trabalhar, mas eu tenho também que, como eu falei, estudar e procurar mudar o meu modo de pensar, o meu modo de viver. Mas o médium, então, ele é uma pessoa diferente das outras? Não. Só que ele, na evolução dele, ele tem que buscar isso. Como qualquer pessoa tem que buscar, né? Nós estamos aqui para evoluir. E às vezes o que acontece? O médium, às vezes ele se descuida no seu processo de evolução no Evangelho e ele acaba derrapando, né? Mas derrapando no quê? No seu ódio, na sua vaidade, no seu orgulho, no ego. Porque às vezes, como assim, o médium, né, falando um pouco do conceito de médium, nós somos um instrumento do mundo espiritual para o mundo material. Então não é eu, Aloísio, que faço alguma coisa. Não, é espiritualidade, eu só sou um instrumento. Mas de repente o meu ego, o meu orgulho, é o Aloísio que está fazendo. Então é eu que vou fazer. E aí a espiritualidade, ela percebe isso. E aí o que acontece? Às vezes pode haver a suspensão da minha mediunidade. Mas por quê? Porque eu deixei o meu orgulho tomar conta, o meu ego tomar conta, e aí a espiritualidade, ela suspende o dom no momento,
até eu me recuperar desse meu orgulho, desse meu ego, dessa minha situação. Eu posso também, de repente, passar por um momento de doença, uma doença emocional, um desgaste, e aí a espiritualidade, até para preservar a minha saúde, meio que, vamos botar ali de molho um tempo, né? Vamos dar um atestado para ele de alguns dias ou alguns meses e vamos deixar ele de molho. E aí eu tenho que ter humildade para perceber isso, né? No tipo de mediunidade que a gente atua, o tipo de trabalho que a gente faz, eu vou perceber, não estou mais recebendo as informações, não estou mais sentindo a espiritualidade, então eu tenho que parar. Alguma coisa está acontecendo, ou o meu ego, o meu orgulho tomou conta, e a espiritualidade fez isso comigo, ou de repente eu estou passando por um problema de saúde, às vezes um problema emocional, um desgaste, e a espiritualidade pensa, vamos deixar ele ter testado um tempo, então vamos suspender a mediunidade dele, para ele descansar tal, e depois ele voltar às atividades. A mediunidade, ela é a gente costuma falar também, que ela é uma energia neutra, como a inteligência, né? A inteligência você pode usar para o bem ou para o mal. A inteligência você pode usar para curar, para achar a cura para uma doença, mas você também pode usar a sua inteligência para inventar algo para matar as pessoas. Assim é a mediunidade. A mediunidade você pode usar ela para o bem ou para o mal, só que a nossa missão é usar para o bem. Então às vezes também acontece a suspensão da mediunidade quando a pessoa começa a usar também a mediunidade para algo que não seja benigno, para algo que seja do mal. Então, a mediunidade, basta você querer trabalhar, você querer desenvolver a tua mediunidade, que as coisas vão acontecer. Às vezes a pessoa pensa, mas eu não tenho dom, ou eu não vou conseguir. O medo, né? O medo bloqueia muitas vezes, né? E a pessoa tem que vencer esse medo. E ela tem que querer, como eu falei, não porque alguém pediu, alguém falou, eu vou lá porque o pessoal da casa pediu para que eu fosse. Não, eu quero ir lá, eu quero trabalhar, eu quero ajudar as pessoas. E é uma coisa que só vai fazer bem. Eu já estou aí 1 ano e 4 meses na casa, e hoje eu acho que se eu não vir uma segunda-feira aqui, a minha vida não é mais a mesma. Então toda segunda-feira o compromisso de vir aqui trabalhar, isso me faz bem. Então assim, eu não venho porque eu vou lá porque eu sou obrigado a ir, ou por isso, ou por aquilo, ou para querer agradar um ou outro. Eu vou porque eu me sinto bem, a minha família se sente bem. Então isso que é importante, né? Aí um dia uma pessoa perguntou assim, que eu sou lá de Blumenau, mas não tem centro espírita lá em Blumenau? Tem centro espírita lá com 84 anos. Eu nem era nascido ainda, né? Quando eu nasci já tinha centro espírita lá. Eu até fui lá nesse centro, mas eu já tinha vindo aqui. E como o centro é um centro tem 84 anos, um centro muito grande, eu não me sentia à vontade como eu sinto aqui. O pessoal, talvez assim, vamos falar assim de uma forma, um tratamento mais frio, vamos dizer assim, né? Não que seja por culpa deles, mas um centro maior. E aqui não, aqui eu me encontrei, e aqui eu recebi o meu chamado, então aqui eu me realizo, né? Vem aqui se tornou uma família para mim. Então fazem parte da minha família, a gente chama de família fraterna, e é aqui que a gente se encontra, e é aqui que eu estou desenvolvendo a minha mediunidade. Talvez se eu for num outro centro, talvez não vai ser a mesma coisa. Porque às vezes a pessoa pensa assim, então eu vou trabalhar num centro na segunda, vou trabalhar no outro centro na quinta, vou trabalhar no outro centro na sexta, e vai trabalhar. Mas a sintonia com o centro, com o lugar que você vai, isso é importante também a gente entender. Porque a espiritualidade, ela está aqui presente e ela vai nos assessorar nos nossos trabalhos. E lá no outro centro, como é que vai ser? Essa espiritualidade que eu encontro aqui, que eu me identifiquei aqui nessa casa, será que ela vai estar lá? Ou quem vai estar lá para me ajudar ou me assessorar? Para me usar como instrumento?
Então é importante essas situações, né? Você se identificar com a casa, você se identificar com o centro, você querer trabalhar num centro, né? Tem alguns médiuns que vêm, aprendem, estudam, agora eu vou trabalhar sozinho em casa. Não é a mesma coisa. Não é. Porque se eu fizer uma pergunta para vocês, o médico trabalha onde? No hospital. Certo? O médium, então ele precisa trabalhar no centro espírita, onde ele vai ter toda uma... Não estou falando só das pessoas encarnadas, mas a espiritualidade está aqui, toda uma equipe médica espiritual está aqui presente. Lá na minha casa talvez não vai ter. E aí? Então vai ficar um atendimento deficitário. E eu mesmo vou acabar ficando doente, porque eu não vou ter condições talvez de dar o mesmo atendimento que eu dou aqui. Então, quando a gente fala de mediunidade, às vezes a pessoa pensa, né, é uma coisa assim, eu dou passe, por exemplo, então eu vou dar passe lá em casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Claro, a pessoa está querendo ajudar, mas não é dessa forma, e ela vai acabar se prejudicando, certo? Então, assim, lugar para o médium trabalhar é no centro, é na casa, onde ele vai ter o amparo de toda a espiritualidade superior no que ele precisar. E vai ter também essa troca de experiências com os outros médiuns, vão poder estudar, né? Estudar o Evangelho e se preparar para isso. E até, se ele precisar, receber ajuda também dos outros médiuns, né? Num momento desse que eu estava falando, a pessoa está doente, ou a pessoa está com problema. Porque, como eu falei, não é porque a pessoa é médium que ela vai ser diferente das outras, que não vai ter problema, que não vai ter situações difíceis. Ela vai sim, ela vai passar por isso, mas como eu falei, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve. Então, assim, quando falarem para vocês, você tem mediunidade ostensiva e você pode ajudar os outros, pense nos outros, pense como vai fazer bem isso para você e pelo menos tente, né? Não fique com aquele bloqueio, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer isso, eu não tenho tempo. Porque não existe tempo mais precioso do que aquele que a gente se dedica para o outro. Porque, na verdade, você não está, em primeiro lugar, se dedicando para o outro, você está se dedicando para você. Porque toda vez que você ajuda o outro, você está, em primeiro lugar, ajudando você. Porque a nossa missão aqui é ajudar o outro. Então, se a minha missão aqui é ajudar o outro, por que eu não venho ajudar o outro? Por que eu sou tão egoísta, né? Em pensar, por que eu vou ajudar os outros? Eu não vou ganhar nada com isso, né? Não vou ficar rico. Mas é a minha missão. E aí, depois que você começa a fazer isso, você começa a entender que a pessoa que mais está recebendo ajuda é você. Porque aquilo te faz bem. Mas só quando, e talvez por isso, que a mediunidade, conforme o Kardec, ela precisa de experimentação. Porque você tem que botar a mão na massa. Você tem que começar a trabalhar para você entender e sentir os resultados. Porque muita gente fica naquela situação assim, né? Mas os prós e os contras, né? As vantagens e as desvantagens. E aí naquele momento, naquela visão egoísta, eu estou vendo mais desvantagem do que vantagem, então eu não vou. Mas depois que a pessoa começa a trabalhar e a se dedicar, ela vai ver que as vantagens são muito maiores que as desvantagens. Até porque tudo que ela está fazendo está se refletindo nela. E ela é a parte que mais recebe auxílio. A espiritualidade acompanha, a gente começa a ter mais entendimento das coisas, a gente começa a estudar mais. Eu sempre falo, sou católico, continuo sendo católico, vou na igreja, mas assim, fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma, mas nesse 1 ano e 4 meses, o que eu aprendi do Evangelho e de Jesus, eu não tinha aprendido nos meus 48 anos aí de católico. Mas assim, tu não estudava? Não, eu estudava, mas não olhava com esse olhar que a gente tem agora. Ia na missa, escutava o padre falar, mas não entendia como a gente tem um entendimento de agora. Porque muitas vezes a gente está lá, a pessoa vai na missa, mas só o corpo está lá, né? O pensamento está em outro lugar, né?
está em casa, está no jogo de futebol, está na televisão, está na novela, né? E quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a se atentar para algumas coisas que acontecem na hora da missa, na hora que o padre faz a homilia, enfim, nos rituais da missa, né? E a gente começa a se atentar também para algumas coisas da Bíblia, né? Então, quando a gente fala assim de convite para trabalhar a mediunidade, eu lembro, por exemplo, Jesus convidando Pedro. Pedro era um pescador. E Pedro, em nenhum momento, pelo menos não consta na Bíblia, que Pedro falou assim: o que eu vou ganhar com isso? Né? Jesus parou lá, ele estava com o barco de pesca dele lá, e Jesus disse assim: vem comigo, eu vou te fazer pescadores de almas, né? Pescadores de espíritos. Deixa teu barco, deixa tudo aí, vem comigo. Em nenhum momento, pelo menos na Bíblia, não consta que Pedro disse assim: tá, mas espera aí, o que eu vou ganhar com isso? Pedro não perguntou. E nenhum dos outros apóstolos, que a gente sabe, perguntou isso, né? E aí a gente lembra assim, por exemplo, por que Jesus não trabalhou sozinho, né? Jesus nasceu, veio para a Terra. Ele poderia ter trabalhado sozinho. Por quê? Por que ele chamou 12 pessoas para trabalhar com ele? E aí a gente faz a comparação. Por que o médium precisa trabalhar no centro e não trabalhar sozinho em casa? Como Jesus, né? Jesus, a gente considera ele o médium de Deus. Talvez que a gente tenha notícia na Terra, o primeiro médium. Mas ele não quis trabalhar sozinho. Por quê? Ele quis formar uma equipe. Ele sabia que a trajetória dele aqui na Terra ia ser curta. E ele quis formar uma equipe, desenvolver uma equipe, e essa equipe depois desenvolver outros. Então, o médium, na verdade, quando ele recebe o convite para trabalhar, é como Pedro, que recebeu o convite lá no barco de pesca dele e resolveu trabalhar. E ele não perguntou em nenhum momento para Jesus o que ele ia ganhar com isso, ou o que ele ia ter que fazer. Eu vou ressuscitar morto? Eu vou fazer isso, vou curar aquilo? Não, Jesus não falou nada. Jesus só disse assim: vem comigo que eu vou tornar você pescadores de almas. E Pedro foi. Então, quantas vezes a gente recebe um chamado para trabalhar, para ajudar os outros, né? E às vezes a gente fica pensando, né? Eu não vou. Porque é longe. Porque é isso. Porque é aquilo, né? É aquela história, né? Quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente arruma 1000 desculpas, né? E quando a gente quer fazer, a gente basta um motivo para fazer. E é isso que a gente precisa, né? É isso que a gente precisa fazer. Desenvolver a nossa mediunidade. Quem tem a mediunidade ostensiva, principalmente, buscar trabalhar isso. Buscar ajudar o próximo. E vai ver que o próximo, o mais próximo dele é ele mesmo, né? Vai estar se ajudando, vai estar ajudando a sua família, vai estar ajudando as pessoas que estão em torno dele, e com isso vai ser uma fonte de luz, né, na vida dele, e a espiritualidade vai acompanhar, vai seguir em torno dele e vai ajudar. Vai passar por problemas? Vai, com certeza, mas vai estar mais forte, vai ter mais fé, vai ter mais conhecimento, vai ter mais sabedoria, menos orgulho, menos vaidade, mais humildade, né? A gente aprende que o último degrau da sabedoria é a humildade. Jesus foi sempre humilde, né? Jesus em nenhum momento, a gente vê isso no estudo da mediunidade, buscou ser idolatrado. Tanto que Jesus às vezes até dizia para os apóstolos: não comenta por aí que eu fiz isso. Não comenta que eu ressuscitei. Mas aí o povo, né, ficava vendo e aí ia comentando, né? Olha, ele ressuscitou. Olha, ele fez isso, ele fez aquilo. Então Jesus em nenhum momento quis se vangloriar do que fazia, né? E assim, nós como médiuns temos também que fazer isso, né? Nós não estamos aqui para ficar se vangloriando do que a gente fez, né? E sim cumprir a nossa missão. E conseguir também passar essa missão para outras pessoas e desenvolver outras pessoas. Isso é importante, né? Como Jesus fez com os apóstolos, depois os apóstolos fizeram com os outros, né? Desenvolver as pessoas. Porque a função do médium nada mais é o quê? Do que levar o evangelho, levar o bem, né? Pregar o bem para as pessoas e mostrar o caminho, né? Que existe um caminho do bem
E que se todos procurarem seguir esse caminho, as coisas vão ser mais fáceis, as coisas vão ser mais leves. E aos poucos, né? E aí às vezes a pessoa fala, mas eu sou sozinho, né? Eu sou um grão de areia no deserto. Mas vamos começar por nós, né? Jesus também veio sozinho, aí convidou os 12 apóstolos, e depois quantas pessoas ele deixou aí pela terra, e hoje olha, né, o que é o cristianismo, e o que está hoje crescendo, né? A própria doutrina espírita, o que está, no caso, evoluindo, né? Então, assim, essa mensagem, né, sobre mediunidade só depende de nós desenvolvermos, né, e buscarmos ajudar as pessoas e ajudarmos a nós mesmos. Tá ok? Obrigado. Como é bom a gente escutar uma palestra que foi estudada, foi compreendida e que conseguiu levar a mensagem para a gente. E parabéns pela palestra, né? Um pouquinho que a gente sabe e divide, eu acho que é muito, principalmente para a gente da casa, que nós estamos sempre aprendendo. Quem trabalha conosco, as equipes, estamos sempre aprendendo. Cada dia nós aprendemos mais um pouquinho, mais um pouquinho. E na vida é importante isso. Eu querer aprender. E eu sempre falo para o Aloísio, quanto mais estudo, mais certeza eu tenho que nada sei. Já dizia Sócrates. E outros tantos que falaram também. E a gente vai trabalhando e vai estudando, sendo instrumento dos Espíritos de Luz. Agora nós vamos fazer o encerramento, fechando os olhos, colocando as mãos em cima dos joelhos. E através dos nossos pensamentos, vamos nos imaginando numa estação de trem. E logo na nossa frente temos um vagão de trem, onde lentamente se dirigimos para dentro. E dentro desse vagão vamos encontrar todos os nossos familiares, encarnados ou desencarnados. É momento de pensar nossos entes queridos que precisam da nossa ajuda, que precisam de paz, que precisam de cura. É momento de relembrar os desencarnados, lembramos daquele nosso amigo que precisa tanto de paz interior, do nosso parente. Ouvimos um apito e as portas vão se fechando lentamente. E começamos a viagem com muita tranquilidade. Vamos, através do pensamento, cumprimentando todos que estão junto conosco, sentindo a paz interior, já
bem distante da estação, da onde estamos sentados, através da janela, conseguimos avistar lá na frente a Maria Fumaça. Ela vai soltando uma fumaça bem branquinha e ela vai subindo e se misturando com as nuvens, que é só energia positiva. Através do nosso pensamento, pegamos um pedacinho daquela nuvem, um nevoeirozinho daquele, e levamos lá na nossa casa. E vamos imaginar que essa nuvem, ela vai circular os cômodos da casa. Através dos seus pensamentos, você vai auxiliando a sua família. Imaginamos dentro da sala de visitas essa nuvenzinha circulando e ela vai transformando esse ambiente. Levamos para a cozinha e circulamos mentalmente essa nuvem, que é só carga positiva, só energia boa. Encaminhamos para a lavanderia, aos banheiros, corredor, cômodo das crianças e, por último, leve lá no seu quarto, circulando mentalmente. Se você lembrar de alguém que está precisando, pode levar na casa dele a nuvem. Imagine ela circulando a casa toda. Tente imaginar os cômodos por dentro. Você vai estar levando paz para essa família, através do seu coração caridoso. Você vai harmonizar esse lar. Escutamos um soar de um apito lá na frente, informando que estamos se aproximando da próxima estação. Estação esta onde iremos desembarcar. É momento de estarmos despedindo dos nossos entes queridos. Mentalmente falamos o quanto amamos eles. É soado mais um apito e o trem começa a manobrar junto à plataforma. Sentimos lentamente a velocidade do trem diminuir. É soado o último apito e as portas vão se abrindo lentamente. É momento de deixarmos os nossos entes, amigos, e sairmos do vagão e se posicionarmos na plataforma.
Lentamente vamos abrindo os olhos, vamos vindo de volta aqui para o centro. Devemos se sentir bem, como uma missão já cumprida. Damos início aos trabalhos logo após do café. Nós temos um café aqui atrás, produzido por vocês mesmos. Coisa simples, mas é produzida e feita para vocês. E logo em seguida os médios iniciarão os trabalhos. Fiquem à vontade.